Mark Zuckerberg liberou no Instagram e no Facebook. Agora tu pode postar o que você quiser, meu amigo. Não tem mais moderação. Esse assunto é muito importante, obviamente, porque isso significa o quê? Que fake news vai estar muito mais liberado. E isso é uma preocupação muito grande nas próximas eleições. Não só isso, né, gente? Porque com essa liberação também, tem outras coisas que acontecem. Por exemplo, gente vendendo remédio que não funciona, sabe? Vendendo placebo, dizendo que cura. Então, espera-se que a experiência ali do Instagram e do Facebook vai piorar muito. Vai ficar muito mais tóxica. O Facebook nunca se importou com a gente. Eles sabem dos problemas que o Instagram, por exemplo, tem uma questão de meninas que tiram a própria vida, né? Por causa do Instagram. E já tem pesquisas, assim, pesquisas internas, inclusive, vazou esse estudo. Uma funcionária vazou um estudo que eles fizeram internamente, vendo que a maneira lá do algoritmo que eles colocavam fazia esses jovens, prejudicava, né, o mental, a saúde mental dos jovens, e o Zuckerberg falou, não, bora continuar, é assim que dá lucro. Então esse cara não tá nem aí pra ninguém, né? Aproveita e dá o like, né? E, enfim, eu quero ouvir aqui o Luiz Nassif, da TV GGN, com a Márcia Tiburi. A Márcia Tiburi vai falar sobre esse assunto. Antes de você torcer o nariz, que eu sei que tem muita gente que torce o nariz pra Márcia Tiburi, ela é uma pessoa que ela estuda essa coisa das redes sociais. Ela foi vítima de ataques muito sérios, né? Online. Então esse é um assunto que ela estuda e eu acho que vale a pena ouvir ela sobre esse assunto. Vamos lá? Que é o Zuckerberg e a monetização do ódio, Márcia Tiburi. Mas um ponto central aí é esse espaço que foi aberto aí para as redes sociais, Zuckerberg e tudo, para atuarem livremente, sem controle agora, permitindo toda sorte de manipulação, de discurso de ódio, que é o que marcou, digamos, a grande mudança na política mundial das últimas décadas se deveu a isso aí. Deveu a isso, o espaço aberto aí para que grupos pouco organizados aí de ultradireita, não é nem ultradireita, é aquele lumpen mesmo, pudesse se organizar e atuar politicamente junto com neopentecostais e tudo mais. Vamos ver um pouquinho os desdobramentos disso com a Márcia Tilbury. A Márcia, filósofa, já veio aqui várias vezes, amiga nossa aqui, uma estudiosa aí desses tempos bicudos aí. Márcia, como é que você está vendo? Uma coisa que eu reparei aí é que o bolsonarismo aí, nos últimos dias, aí voltou com tudo. Voltou com tudo. Todo lugar agora. Hoje eu fui levar. Eu fui no pronto-socorro hoje, levar a companheira lá, uma senhora do lado. Vocês votaram naquele ladrão? Assim, para minha senhora, ladrão é aquele sujeito que roubou joias. Como é que você está vendo, digamos, essa nova etapa da estupidez aí, Márcia? Pois é, Nassif, é um novo momento, é uma nova navegação, né? Um novo esforço dessas pessoas no nosso contexto brasileiro, porque, afinal de contas, temos um 8 de janeiro, já um ano desse 8 de janeiro, que silenciou um pouco essa turba de gente, enfim, com essa personalidade autoritária em ação e com essas práticas discursivas e práticas discursivas e também as práticas propriamente ditas de ação, enfim, de destruição. Mas, então, eles andaram silenciosos e agora, com a chegada do Trump, eles voltam. Quando o Trump foi eleito, eu me lembro de ter comentado isso em 2017, de ter comentado que o trumpismo, que Trump eleito e o trumpismo que surgia a partir dessa eleição, dessa vitória, abria caminhos para Bolsonaro no Brasil. E, de fato, reabre esses caminhos. Sempre que uma perspectiva democrática é aberta, ela abre mais caminhos para a democracia, quando uma perspectiva autoritária é aberta, e assim por diante. Então, a política funciona assim, por ondas que envolvem, claro, sempre interesses e tal, mas envolvem também desejos, anseios, angústias, vontades e certamente essas afetividades. O que eu estou achando muito interessante agora, mais uma vez, na verdade, é a retomada, então, do discurso de ódio, que nunca deixou de existir também, mas que se torna super importante num momento como esse. E o Mark Zuckerberg, o que ele faz é
recapitalizar, remonetizar, dar de novo esse grande impulso para que o ódio volte a ser a mercadoria do momento. Então, a gente está diante do mercado do ódio, que toda a extrema-direita mexeu durante todos esses anos. Uma coisa que a gente tem que lembrar também, é claro, tem... Isso que ela está trazendo, eu acho que a Márcia, às vezes, ela fala, né, de uma maneira bem acadêmica, assim, né? Então, basicamente, assim, o que eu estou entendendo que ela está querendo dizer é que veio o Trump 2 agora. Então, assim, esse discurso e a extrema-direita, eles voltam com mais força, e esse movimento, ele tende a aumentar, e eles tornam o ódio uma coisa mercadológica, uma mercadoria. O ódio vira uma mercadoria nesse sistema. Trump na jogada, tem Orbán, Erdogan, o Duterte, que teve lá nas Filipinas, o Modi na Índia, enfim, mesmo na França, a gente viu a tentativa da extrema-direita de avançar na última eleição e na penúltima, enfim, nos últimos anos, enfim, a Meloni na Itália, são muitos desses personagens que são, digamos, imitações atuais, contemporâneas, do velho fascismo da época o fascismo raiz, né, Mussolini, Hitler, e essa gente funciona dentro de uma rede, essa coisa é organizada. E uma coisa que eu acho que a gente tem que sempre colocar na nossa compreensão, aí no cálculo que a gente faz para entender tudo o que está acontecendo, é que a extrema-direita funciona, digamos, se a gente der um nome de fascismo para isso, coisa que eu acho totalmente viável, a gente vai ver que ela funciona junto com o neoliberalismo, inclusive na história. Então, se você pegar nos anos 20, os grandes empresários americanos tinham simpatia pelo fascismo ali. E nasce tudo junto ali naqueles anos 20, enfim, quando Mussolini vem com esse nome, né, o fascismo lá em 1919, ali já tem a semente dessa economia política neoliberal na Alemanha e depois vai para os Estados Unidos e assim por diante. Mas por que eu estou falando isso? Porque o que eu entendi nesses anos todos, observando e investigando esse avanço da extrema-direita, é que essa gente, esses grandes empresários, esses políticos, veja, Trump é um político e um empresário da comunicação, e todos os outros, Elon Musk, o outro, esse Mark Zuckerberg e assim por diante. Enfim, todos esses sujeitos se deram conta de que eles estavam perdendo dinheiro e perdendo espaço. A democracia não é boa para esse nível, para esse tipo de capitalista. O tipo de capitalista que gosta da democracia é aquele capitalista keynesiano, não é esse capitalista neoliberal alucinado, né? Então, esses caras perceberam que eles estavam perdendo dinheiro, e o que eles fizeram? Eles chamaram alguns marqueteiros, tipo aquele Steve Bannon, juntaram um pool de gente interessada em fazer a extrema-direita avançar, eles se organizaram pelo mundo afora, implantaram as suas empresas de marketing. Isso aí tudo foi muito bem inventado pelo Mussolini e, sobretudo, principalmente pelo Hitler, que é, para muita gente, o pai da propaganda do século XX, a propaganda contemporânea. Enfim, ele foi uma figura que soube lidar com a propaganda política e fez realmente uma divisão de águas nesse campo, né? Sabendo utilizar... Bom, então ela está trazendo uma característica que é a união da comunicação, o fascista e o dinheiro. Então, isso aconteceu no 30 e agora a gente está reconhecendo novamente com esses barões aí da comunicação e da tecnologia no caso do Trump. Propaganda para fazer política. A propaganda e as artes, o cinema e o rádio e assim por diante. Mas, enfim, estou dizendo isso para a gente pensar que essa junção de neoliberalismo com fascismo, ela está cada vez mais explícita. Sim. Primeira navegação ali que a gente viu, digamos, em 2017, 2018, para Estados Unidos, Brasil e tal, isso foi só um comecinho da onda. E aí, claro, quando vem uma vitória da democracia, seja com o Biden, que foi
um governo horroroso, mas ainda era um governo democrático. Mesmo o Brasil, com a vitória do Lula, que é um governo bem mais democrático, em que pese todos os aspectos que não vem ao caso agora em relação a esse Congresso Nacional, mas é óbvio, né? É óbvio que essa gente vencendo, essa gente democrática vencendo, atrapalha o jogo desse empresariado e dessa empresa. E vamos colocar uma coisa também, que a política virou empresa para todo mundo. O modelo empresa está em vigência em todos os cantos da vida, em todas as instituições. Isso aí, aliás, é do ordoliberalismo, aquele liberalismo, o neoliberalismo alemão é o ordoliberalismo, né? A gente é uma empresa hoje. Porque mesmo assim, por exemplo, tudo bem, eu sou comediante, então é meio que, obviamente, né, eu sou minha empresa. Mas, por exemplo, meu marido trabalha com tecnologia. Ele tem que pensar numa carreira para ele. Ele também tem que pensar num branding, sabe? Numa marca dele. Porque ele não é mais assim que ele vai entrar numa empresa e vai ficar nela 30 anos e aposentar nela. Entendeu? Então a gente mesmo já virou empresário também. Isso chegou na nossa, sabe? Na nossa alma. Então é bom a gente lembrar disso, que essa é uma fórmula. Aí quando o Mark Zuckerberg chega e fala o que fala, ele fala dizendo, olha, não tem como avançar com o tipo de capitalismo que eu estou a fim de fazer, essa mensagem, sem eu me aliar com essas figuras fascistas que comandam o pensamento das massas. E aí que vem a grande coisa fabulosa, que é transformar de uma vez por todas o ódio numa mercadoria, monetizar o ódio, né? É fabuloso. É isso. E tem uma coisa também, gente, o Meta, né, o Facebook, ele tá na merda, né? Ele tá na merda. Porque você tem, a gente não lembra, mas o Facebook mudou o nome pra Meta porque o Facebook teve uma época que tava fudido, porque por causa dessas coisas aí, de fake news, de não sei o quê, teve problema jurídico nos Estados Unidos e tal. Aí eles queriam fazer um metaverso, lembra? Aí o Zuckerberg mudou o nome da empresa pra Meta, porque o Facebook tava sendo muito mal visto, o nome Facebook tava sendo muito mal visto. O metaverso não deu certo, gente. Ficou uma bosta, ele não conseguiu. E aí ele tá com o Instagram. O TikTok enterrou o Instagram e o Facebook com relação a números. Ele tá tentando imitar, porque assim, o Zuckerberg sempre imitou, né? Ele nunca criou porra nenhuma. Ele sempre chupou de alguém. Chupou o Snapchat, chupou, né? O Instagram não era dele. O Facebook era. Os caras do Instagram venderam, porque se não tivesse vendido, ele ia roubar a tecnologia do Instagram e fazer outro igual, entendeu? Então os caras falaram, meu, vou vender. Então eu acho que ele também se juntou ao Trump porque ele tá na merda. A empresa dele não tá com essa bola toda, não. No Instagram, a nossa mãe já tá no Instagram. E quando uma rede social com a nossa mãe entra, porque a rede social tá pra fechar. Todo mundo sabe disso. Então, bom, se o Instagram e o Facebook agora vai liberar fake news, a educação midiática e o desenvolvimento do senso crítico agora é mais importante do que nunca. E a gente não vai conseguir vencer essa guerra informacional, porque isso é uma guerra informacional. Como é que chama? Uma guerra, é um tipo de guerra psicológica. A gente está sofrendo uma guerra psicológica. Eu já vi estudiosos falando isso, psicólogos falando isso, psiquiatras renomados falando isso, que a gente está vivendo num momento de guerra informacional. E a gente, então, o negócio é o seguinte, pensamento crítico e educação midiática. Para saber reconhecer o que é fake news ou o que não é. É nossa tarefa conversar com as pessoas sobre pensamento crítico. Conversar com as pessoas sobre o que é fake news, o que não é, o que é verdade ou o que não é na internet. Às vezes você não quer falar fake news para não virar uma discussão política. Mas a discussão pode ser o que será que é verdade e o que não é. De repente fazer uma brincadeira, esse post é verdade, esse post não é, sabe assim? Mas colocar isso nas nossas conversas do dia a dia. E não só na internet, entendeu? Trazer isso para o dia a dia, para tipo, virar um papo de todo mundo. Para ser uma coisa tão corriqueira que imediatamente quando você vê uma postagem, a primeira coisa que você repara que você pensa legítimo ou não, sabe? Virar um instinto. Porque para mim isso já não era no começo, mas para mim isso já é um instinto. E eu iria dizer, tempos difíceis virão, mas é que os tempos difíceis já estão aqui, né? Então dá pra dizer que virão. Enfim, é pau no cu desse povo, eu quero que eles se fodam mesmo. É guerra. E aí, vamos ser soldados junto, meus brocolindos? Eu vou ficar por aqui. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart. O link tá aqui na descrição.